Robson Oliveira apresenta uma nova abordagem sobre a política de Rondônia. Podcast Resenha Política com Robson Oliveira. Olá, nossos amigos que nos acompanham nas plataformas, através do site Rondônia Dinâmica, na Rema TV, pelo YouTube, nosso canal Resenha Política. Continue se inscrevendo lá no YouTube, no nosso canal. Chame seus amigos, compartilhe, enfim, todas as plataformas no nosso podcast Resenha Política. Hoje eu tenho a satisfação de receber uma das políticas dessa nova geração de Rondônia e especialmente da capital, a vereadora Sofia Andrade. Sofia, quem não conhece, mas eu acho que quem acompanha as mídias sociais sabe quem é uma vereadora incisiva, muito ácida naquilo que ela defende, polêmica nessas questões que hoje o Brasil hoje se discute, que a gente chama da direita. E ela hoje vai dizer tudo isso aqui pra gente de uma forma mais tranquila, menos brava, mais leve, dando sorriso. Sofia Andrade, vereadora de Porto Velho, foi candidata a deputada federal nas eleições passadas. Sofia, tu anda com chicote na mão quando tu defende tuas posições. Afinal de contas, quem é Sofia Andrade? Eu sou uma mulher comum. Eu sempre falo que eu sou uma rondoniense comum, né? Eu sou dona de casa, sou esposa, sou filha, sou empreendedora, tenho meu espetinho e entrei na política por ver a necessidade e achar que havia necessidade de pessoas que representassem o que eu acredito dentro da nossa política estadual. Me candidatei e recebi o convite do PL em 2022 para ser candidata a deputada. Né? A priori eu gostaria de ter sido candidata a deputada estadual, mas eu não tive a vaga para concorrer. A política tem dessas coisas. O partido não deu, não? Para deputada estadual, naquele momento não, só para federal. A macharada teve medo de disputar contigo. E aí só me restou a vaga para deputada federal, concorri, com a graça de Deus, fomos muito bem votados, né? A gente teve quase 15 mil votos com pouco recurso. A gente sabe que a campanha de deputado federal gira em torno de milhões, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Tu gastaste quantos milhões? 200 mil reais foi o que o partido me deu naquele momento de fundo partidário. Pouquinho. E eu não coloquei nenhum real de recurso próprio, não tive doações exorbitantes de amigos, nada disso. Então eu tive condição de andar a 6 municípios no estado, fiz nossa campanha, eu, meu esposo, mais meu amigo, que hoje é meu chefe de gabinete, andamos no estado fazendo mídia, tudo. E graças a Deus a gente teve essa votação, através das redes sociais também, né? Mas fui votada nos 52 municípios do estado de Rondônia. Ei. Isso. Sofia, tu tem um perfil, pelo menos nas redes sociais a gente viu, eu também vi, eu dei uma olhada, né? Claro. Primeira vez que eu estou te conhecendo pessoalmente, eu dei uma olhada nas suas mídias, bem braba mesmo, né? Até hoje, hoje de manhã eu disse a um amigo meu, um advogado, disse, quem tu vai entrevistar? Eu falei todos os nomes, né? Eu disse, e a Sofia? Ele disse, cuidado, um paraibano levou uma chicotada. Eu disse, daí veja aqui você com esse sorriso bonito. Não, eu vejo assim, Mas é aquele jeitão seu brabo. É um personagem ou porque você é aquilo? Não, eu sou exatamente o que você vê na rede social, eu sou no meu dia a dia. Tu pega teus espetinhos e fica... Só que a rede social você vê cortes, né? Você vê partes de defesas em especial. Eu estou mostrando lá o meu papel como política, o que eu tenho defendido, o que eu tenho feito, o que eu tenho trabalhado. E eu espero ter políticos na política defendendo de forma aguerrida aquilo que a gente acredita ser o certo, ser o correto, a defesa da sociedade, o seu princípio de liberdade, seus direitos. E a gente precisa de pessoas aguerridas. Só que a mulher na política, quando ela é assim, ela leva esse nome mesmo. Ela leva um nome de brava, de descontrolada, de louca, muitas das vezes. Né? Certo, ela demais, é louca, descontrolada. Exatamente. Mas um homem leva um nome de quê? De forte. Ivo Cassol, qual o nome do Ivo? Ele, forte, não, de soldador, incisivo, né, aguerrido, firme nas suas defesas. Ivo Cassol é teu ídolo? Né? Não, meu ídolo é Jesus Cristo. Na política eu tenho pessoas... Você é evangélica, Sou né? evangélica. Na política eu tenho pessoas que eu admiro pelo perfil Deixa eu te perguntar, de ter... Sofia. Sofia é um nome de filosofia, Exato. né? Eu já li Sabedoria. o livro de Jasta Garden, O Mundo de Sofia. Já leu? Já li. Muito bom. Eu ganhei de presente de um amigo meu. Ele faz uns recortes. Os filósofos odeiam. É quase meu conterrâneo, então, eu sou paraibano. Serra Talhada. Eu conheço Serra Talhada, Sertão. Meu esposo é paraibano, minha mãe é paraibana.
Bacana. Meu esposo é de Campina Grande e minha mãe é de Tavares. Onde eu me formei. Então, pronto. Sofia, há poucos dias você apareceu na mídia aqui como uma pessoa extremamente intolerante nessa questão religiosa. Você me disse que é evangélica. Isso. E que você teria feito um projeto de lei na Câmara Municipal da capital para proibir, pelo que eu vi na matéria, né, qualquer expressão e qualquer discussão sobre religiões afrodescendentes, que o pessoal fala hoje, as originárias. Isso. Por que isso? Você tem raiva dá uma chicotada no pessoal que gosta do... Não, começa que é muito triste você ver, né, repórteres que eu sempre espero ver matérias sérias, sensatas, embasadas na verdade. E você vê matérias que tratam totalmente de inverdades. É mentira, né? então? Completamente mentira. Então conta a verdade. A nossa lei, ela é clara em dizer: eu não posso legislar, eu tenho muito claro o meu papel de vereadora. Eu não posso legislar sobre a Constituição Federal. Para isso, eu farei quando eu estiver em Brasília. Como deputada federal ou como senadora da República. Quem quer mudar a Constituição Federal, que vá para Brasília. Então, eu tenho muito claro esse princípio na minha vida. Eu faço meu papel de vereadora, jamais proibiria qualquer tipo de expressão religiosa, onde quer que seja, até porque eu não tenho poder para isso. E a nossa lei, ela é clara em trazer segurança às famílias e segurança às nossas crianças, para que qualquer pessoa que professe qualquer fé, ela saiba que o filho dela vai para a escola e ele não vai ter nada incutido na sua mente que ele não tenha sido autorizado. Qualquer evento vai continuar acontecendo dentro das nossas escolas, mas as crianças só participarão se os pais permitirem. Não é religião. Mas isso aí seria todas as religiões? Todas. É uma régua. Eu não posso propor um projeto de lei, jamais o faria, que beneficiasse ou trouxesse ou excluísse. Exatamente, ou um malefício específico. Não posso fazer isso. Isso é contra. E se eu sou cristã, quando você é cristão de verdade, Deus nos manda amar ao próximo. Amar ao próximo. Esse é o nosso princípio básico. Amar ao próximo vem antes do que nos amar. Você ama o próximo? Você tem que amar. Mesmo quando a gente mesmo não que o cara goste, seja de esquerda, porque tu é um extremista de direita. Não é fácil, não é fácil. Tu ama um cabelo mas você tem que amar. Não é fácil, mas você tem que amar. Por que não é fácil? Entendeu? Porque não é fácil, porque vai contra humano. O que a gente acredita. Como é difícil, é desafiador você amar uma pessoa que defende um ladrão, que assalta, que rouba, que mata, que estupra. Você acha que o pessoal da esquerda defende isso? Só isso? Não só isso, mas também defende isso. Então, assim, e na direita só tem mocinho? Não, em nenhum lugar só tem mocinho. Ao lado de Cristo tinha um traidor. Por que em um local A ou B, no mundo de hoje, só vai ter mocinho ou só vai ter vilão? Não é assim. A vida não é assim. Tivemos reuniões, a nossa lei é muito clara, mas as narrativas criadas para ganhar like, é bom ganhar like, e eu sei que muitas das vezes o nome Sofia Polêmica dá like naquela matéria, mas todas as vezes que você vai ler o conteúdo e você vê a lei na íntegra, você fala, poxa, isso aqui vai trazer benefícios para a sociedade, porque a partir de hoje, o filho da pessoa que é islâmica, que é budista, que é do candomblé, que é evangélico, que é católico, vai ter seu direito a professar a sua fé preservado. Porque os pais vão saber o que vai acontecer previamente. E se o pai autorizar, a criança pode participar. E se não autorizar, a vereadora precisava dessa lei? Precisava. Por quê? Precisava. Estava acontecendo? Precisava, porque sempre aconteceu. Nas escolas da capital? Estava acontecendo, sempre aconteceu. É algo que sempre aconteceu dentro das escolas, né? E é algo que os pais sempre, em algum momento, iriam se sentir desconfortáveis e já tinham se sentido. Porque é fácil você gostar e você aplaudir quando é alguém ou algo que é ali da fé que você professa. Mas quando não é, vai incomodar. E a gente tem que preservar o direito. Que for um aluno que tenha uma fé diferente dentro da classe e uma família que tem uma fé, professa uma fé diferente, aquele aluno tem que ser respeitado. Aquele direito daquela família tem que ser resguardado. E é isso que a nossa lei diz de forma clara. Inclusive tivemos na Câmara dos Vereadores reunião com o Conselho dos Pastores do município de Porto Velho. Tivemos também ontem na Câmara dos Vereadores, hoje é sábado, na sexta-feira tivemos também recebendo representantes, né, de hoje aqui das matrizes africanas em Porto Velho, e ambos
apoiam 100% a lei. A lei é unânime. Então lei virou polêmica porque Sofia é nome de polêmica. Porque é doce para falar polêmica e Sofia, mas eu não tenho problema, eu gosto. Fale bem ou fale mal, fale de mim, divulgue o meu trabalho. Dá like, né? Divulgue o meu trabalho, vá lá, veja na íntegra. E os ignorantes, seja por falta de estudo, ou por mau caratismo, ou por sensacionalismo, ou por querer ganhar um like, ou porque está em baixa e quer dar uma bombadinha, tudo bem, mas leia a lei na íntegra. Eu tenho muita consciência do que eu tenho feito, do meu trabalho, do meu papel, da seriedade com que eu levo meu mandato. E um comentário ou outro não me deixa cabisbaixa, uma matéria ou outra, tem que retirar a lei, é a segunda lei que eu apresento e que vão aos sites pedindo em algum momento para que eu retire. Eu não vou retirar. Eu estou na Câmara para trabalhar com seriedade, propor leis que vão trazer benefícios para a sociedade. Eu não tenho por que retirar elas. Vão ser pautadas e vão ser aprovadas. Ô vereadora, como é que está hoje a saúde? Eu vi lá que tu foi barrada lá no João Paulo II. Aí... Não fui barrada. Não, deixa eu terminar. Então, não você pode. Não entrou lá, Isso. Não conseguiu entrar. Para mim isso é barrado, porque eu acho que, sinceramente, eu acho que independente se seja deputado ou vereador numa cidade... Deveria ter a competência, né? Não deveria ter acesso, Concordo. tem que ter acesso lá. Concordo. Claro que tem acesso, porque são munícipes, Exato. são eleitores, são pessoas da cidade que também estão lá dentro. Isso, mas deixar claro. Então, só para terminar aqui, você esteve no Hospital João Paulo II e foi barrada. Aí você disse, eu digo isso barrada porque vem a parte principal da minha pergunta. Aí você disse, se eu fosse deputada, eu entraria. Tu é candidata a deputada? Entendeu? Agora porque eu rodei. Hoje não sou candidata. Não, mas hoje não, tenho, mas tenho pretensão sim a concorrer. A estadual? Ainda não decidi. O federal ainda não defini. Essa definição vai passar junto com o nosso senador Marcos Rogério, junto com você os tá meus no PL, apoiadores. né? Sou do PL. E a gente tem uma liderança no partido, né? Vem cá, eu vi que eu andei olhando teus vídeos, eu não te conhecia, Claro. tinha que ver, eu via falar, né? Um sorriso, confesso que eu tô Obrigada. surpreso, bem bonito, um sorriso, tá doce. Eu vi lá, tu parecia brigava com o mundo todo, braba, feito, não vou dizer feito cão, Deus me livre isso contigo, mas braba, feito um siri na lata, como diz lá no meu Nordeste. E vi também que durante aquele período que se acamparam, algumas pessoas acamparam ali na frente do exército. Sim. Você também estava lá. Estava. Agora, boa parte daquele povo ali pedia a derrubada do sistema constitucional brasileiro, que é a democracia. Não é uma contradição você ser candidata via democracia e professar... Isso é uma pergunta, não é uma afirmação. Se você estava lá professando contra a democracia. Não, aí eu volto a dizer para você não pode generalizar. Não, por isso que eu fiz a ressalva. Jamais podemos generalizar, porque eu muito conscientemente eu tinha um pedido muito claro sendo feito. Para que a gente tivesse chorando lá, para que a gente tivesse acesso aos códigos-fontes. A gente não pode ter uma eleição onde você não pode questionar. Não é uma democracia? Democracia você pode pedir o acesso ao código-fonte, isso é natural. Agora, pedir a derrubada de uma Constituição, a destituição de um governo... As pessoas que acompanham, o código-fonte, você diz, as urnas eletrônicas. Você acha que elas foram violadas? Não, eu acho que a gente precisava ter uma clareza melhor sobre o assunto. Então, assim, você colocar todo mundo no mesmo balaio, eu fui convidada a estar em Brasília naquele período que aquelas pessoas fizeram, eu jamais iria, porque eu sou contra participar desse tipo de coisa. Então, assim, eu tenho muita clareza, volto a dizer para você, eu tenho muita clareza do meu papel enquanto cidadã e hoje enquanto política eleita. Eu sei que nós devemos respeitar a nossa Constituição Federal, ela é nossa Carta Magna, a gente tem que respeitá-la. E, às vezes, a falta de conhecimento do próprio cidadão em saber como reivindicar, o que ele pode falar, o que ele pode fazer, causa o que a gente viu recentemente no Brasil, né? Então, assim, infelizmente,
generalizar ou achar que porque você está aqui, você quer a mesma coisa que algumas outras pessoas. Isso, para mim, é completamente errado. Sabe? A gente viu uma eleição onde você não poderia falar a verdade sobre apenas uma parte que estava concorrendo. Você não poderia dizer que o PT apoiava o aborto. Você não poderia dizer que o Lula era amigo de ditadores e apoiava ditadores. Você não poderia falar da corrupção do governo Lula. E não podia mesmo. A campanha do presidente Bolsonaro foi dentro da lei proibida de contar todas as atrocidades do PT. Então, assim, você sabe que também, por diversas vezes, a campanha do presidente Bolsonaro foi prejudicada nas inserções de rádio e TV. Então, é claro que a gente teve uma corrida desleal, sabe? E como apoiadora naquele momento, eu, como cidadã, tenho total direito a pedir, a criticar. Agora, o que eu não posso é depredar patrimônio público. O que eu não posso é participar de arruaça. Tudo com ordem e decência está no meu direito constitucional de cidadão. Sim. Ditadura militar tu não defendeu não, nenhuma vez? Não houve, eu não acredito que houve ditadura militar no Brasil. Você Pelo que eu estudei, que... né, nós tivemos um regime militar. Tivemos um regime militar duro. Tivemos no Brasil, mas não uma ditadura. Não tinha uma ditadura, sendo que você teve canais de TV que cresceram na época do regime militar. Tendo que você teve revistas que foram criadas e cresceram na época do regime militar. Então, mas assim, teve muito jornal fechado. Teve. Jornais que defendiam. Eu tenho 40 anos de profissão, eu conheço. Jornais que defendiam, e você melhor do que eu sabe falar, teve pessoas presas que também defendiam um regime socialista comunista no Brasil, à época. Então, assim, a gente teve um regime militar que não foi benéfico na sua integridade, mas também não foi maléfico como tentam pintar. Mas houve sim um regime militar no Brasil, não uma ditadura. Como é que tu tá vendo aí o julgamento do mito? Com tristeza, sem muita surpresa. A gente sabe, infelizmente, como tem se criado a narrativa. Né? A gente vê julgar pessoas em bloco. Olha o erro quando eu falo de generalizar. Você pegar todo mundo e julgar, não, cada pessoa ali cometeu um ato. Você não pode julgar todos. Você acha que não está tendo individualização das condutas? Não acho que está. Não acho que está. O julgamento do presidente Bolsonaro é uma situação. Tentam acusá-lo, imputá-lo de ser o líder de um golpe que sem armas, um golpe sem quem vai assumir, um golpe sem uma estratégia de pós-governo, um golpe onde pessoas vão e entram num órgão público e depedram e quebram, coisa que a esquerda fez por diversas vezes nesse Brasil. E você que é jornalista sabe muito melhor do que eu quantas e quantas vezes a esquerda já depedrou, não somente em Brasília, quanto em São Paulo e em vários outros lugares do país. Mas foram presos, muitos foram presos. O Lula foi preso? A anistia na época do Lula. Aí lá atrás, na época do Lula, onde vários esquerdistas que hoje estão no poder assaltaram, roubaram carro forte, explodiram, usaram bomba, mataram, assassinaram, sequestraram, foram anistiados. Esses mesmos que hoje não querem anistiar, por exemplo, uma mulher que pintou com um batom numa estátua, perdeu o mané. Essa é a discrepância entre a esquerda e a direita. Para eles tudo, mesmo que a pior das atrocidades. E para a direita nada, mesmo que seja uma mãe de família, dona de casa, que num momento inoportuno, errando e cometendo um erro de depredação do patrimônio público, escreveu com batom, perdeu o mané. Mas eu li o processo, não é só isso. Estou defendendo, eu estou dizendo, eu li o processo, eu sou advogado também, Sim. né? Eu li o processo e a lei é clara quando você atenta contra o Estado de Direito. Eu acho até que na desometria da pena realmente foi exagerada, eu concordo. Mas não foi lá mas só você acha que aquelas foi pessoas... para passar batom na Não, mas você Cristina, acha não. que aquelas pessoas, sem uma organização, sem um cabeça, sem forças armadas, sem uma arma em punho, elas teriam como um momento derrubar o Estado Democrático de Direito? Não, isso quem tem que achar é o Supremo. Não, mas eu pergunto para você como cidadão. Não, eu acho que foram lá para isso mesmo. Você acha que que eles foram lá? Você acha que eles teriam o poder de fazer isso? Não, isso aí é outra discussão. Então, mas essa é a minha pergunta. Mas a tipificação, não é a intenção deles. Mas a tipificação penal pode ser a tentativa é crime, né? Mas não, você... impossível não, tentativa é crime. Eu sou advogado exatamente na área criminal. Mas você entende que... Você acha que aquele
bando de gente despreparada. Não. Nem conhece. Quem tem que achar são os juízes da Suprema Corte. Não, mas nós estamos batendo um papo aqui de amigo Claro, cordial. claro. Não, mas eu já respondi, eu Né? acho que eles foram. Agora, o que eu acho exacerbado é a dosimetria da pena. Por exemplo, nós temos hoje um senhor de 70 anos de idade com câncer em estágio avançado, preso. Aí a lei prevê, tem 70 anos é metade da pena. Essa mãe, por exemplo, essa Débora, essa mulher que escreveu com o batom perdeu mané, Eu vi a estava há entrevista 2 dela. anos presa. Eu vi a entrevista dela. Pois é, Foi e pra a gente casa não agora, vê, né? e a gente não vê uma grande revolta, nem da grande mídia, nem dos artistas, e nem dos que lá atrás, outrora, que mataram, assaltaram, roubaram, sequestraram, depedraram, fizeram tudo, explodiram o carro forte, foram anistiados. Essas pessoas que fizeram todas essas atrocidades hoje dizem sem anistia. Essa é a nossa diferença, entende? Vamos voltar agora para Porto Velho e para Rondônia. Já que não vem as anistias do pessoal que depredou, que fez aquela barbaridade lá. Que sou contra, Sim. que acho que devem responder pela depredação, pelo mal ao patrimônio público. Sim. Acredita. Agora, terrorismo, golpe de Estado, meia dúzia de gente sem uma arma, sem um... Então vamos desarmar aqui. Sofia, essa questão da religiosa, Sim. você sabe disso, boa parte, não só da esquerda, inclusive da mídia, chama de intolerante. Tu és uma pessoa muito intolerante. De maneira alguma, nem um pouco, nem um pouco. Ontem tivemos uma conversa super agradável lá dentro da Câmara e assim, deixei claro... Não desse nem um tapa em ninguém lá, não. Não, não existe isso. Pelo contrário, eu acho que eu sou uma das mais pacificadoras. Sou. Alguns colegas disseram, Sofia, tu me surpreende todo dia. O prefeito está indo bem? Prefeito, graças a Deus. Acho que Léo Moraes, o prefeito indo bem, a Câmara vai bem, a população ganha com isso, né? Mas eu tenho avaliado o prefeito. Está fazendo muita vontade de fazer, Sim. né? Eu gosto quando algo como a eleição do Léo acontece, porque ele tinha esse desejo muito claro na vida dele e na carreira política de ser prefeito de Porto Velho. Não é algo que assim um grupo escolheu lançar ele ou era o nome que tinha no momento, não. Era algo que ele ansiava. Então, a gente vê esse desejo de fazer, de acontecer, de ideias novas, diferentes, sabe? De trabalhar. Acho que a sociedade ganha muito com isso. Mas muito problema, né, capital? Muito problema, muito problema. Esse problema das alagações, você acha que... Como é que se resolve isso? Claro, com obras, né? Eu sei que é com obras, mas onde recursos para isso? Recurso é Brasília, né? Recurso é Brasília. O Léo tem um relacionamento muito bom em Brasília, né? Ele tem conseguido esse trânsito muito bom em Brasília para tentar buscar recursos. A gente também está em conversas com os nossos parlamentares federais. A gente sabe que você não pode ter uma capital com um dos piores índices do Brasil em saneamento básico, a pior capital entre as capitais para se viver e achar isso normal, né? Então isso é um trabalho em conjunto da nossa bancada federal, com a nossa gestão municipal, Câmara, buscando junto a gestão, o recurso em Brasília, porque é muito caro resolver esse problema de Porto Velho e é muito demorado. É algo que tem que ser tratado de forma séria, mas deixando claro à sociedade que não é algo imediatista. É pensado a médio e longo prazo. Gestões com seriedade. Você não pode tapar o sol com a peneira ou tapar o saneamento básico com asfalto. Sim. E essa não é a solução, né? Foi muito dinheiro investido aqui em Porto Velho para asfalto, e asfalto é algo que dá muito voto. Foram 700 quilômetros. Né? Exato. Asfalto é algo que dá muito voto e transforma a realidade da pessoa visivelmente. Só que o saneamento básico, ele está no nosso dia a dia. Se você bebe água mineral, mas você toma banho com a água não tratada da cidade de Porto Velho. Então, em algum momento, a sua saúde vai ser atingida pelo saneamento básico. A sua vida é transformada pelo saneamento básico. Porto Velho hoje tem alguns dos maiores índices em câncer, em doenças infantis, em morte de criança. Isso é muito sério. E tudo isso passa pelo saneamento básico. Eu fiz questão de, na Câmara dos Vereadores, fazer parte da comissão de saneamento básico, que foi criada, e o nosso presidente, para mim, é uma das maiores autoridades em saneamento básico do nosso estado da região norte, que é o vereador Tiago Tesari. É um cara muito técnico, muito capacitado para isso. Está fazendo um grande trabalho à frente da nossa comissão. Estamos fazendo nossas reuniões. Eu vou entrevistá-lo, porque ele também tem uns passivos, ele tem uns fantasmas que eu vou conversar aqui, lá pro Cacoal, por aqui.
Mas é uma vou autoridade de convidar. saneamento básico, é um cara muito técnico, conhece, acho que tem muito a contribuir, sabe, com o nosso município, com o nosso estado de Rondônia. Então, assim, o saneamento básico de Porto Velho é desafiador, porque todo mundo quer resolver, todo mundo reclama no dia da alagação, mas na hora que cortar a primeira rua e fizer uma vala gigante, porque passa, a questão da alagação em Porto Velho passa pela microdrenagem, macrodrenagem, e no momento que cortar a primeira rua de fora a fora com uma vala gigantesca, as críticas vêm. Mas um gestor tem que ter pulso para fazer isso. Na verdade, seria aterrando um bocado de igarapé aí dá... Mas não pode fazer isso. Mas foi feito. É. Ah, sim, você está falando que saíram no passado, eu entendi. Se eles saíram, não. Não, estou dizendo que foram feitos, foram impermeabilizando o solo. E olha um outro problema que nós temos. Nós temos muitas áreas de APPs hoje aqui dentro de Porto Velho invadidas. Então a prefeitura não consegue nem fazer a limpeza. Eu já estive em áreas de APP que ela é toda invadida de um lado ou de outro e tá sujo o canal, imundo, a prefeitura não consegue chegar com maquinário para fazer a limpeza. Então, assim, é um problema sério, porque você precisa desocupar. Além da contaminação em todos os canos, todos os rios, que deságua no Rio Madeira. E, né? E o que o porto-velhense gosta muito? Peixe, né? É. Nós amamos peixinho. Eu adoro um peixe, eu não quero nem saber em qual rio ele estava, mas está contaminado. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Então, assim, o nosso prefeito vai ter que ter muito pulso, muita coragem. Eu sei que ele está fazendo um projeto gigante pela questão da micro e macro drenagem dentro de Porto Velho. Para você transformar, você vai em algum momento, vão lhe criticar. Vai ter problema. Vai ter problema. Isso faz parte. Faz. Aliás, já estão cobrando dele um passivo da administração passada. Vou até perguntar o ex-prefeito Wilde sobre o piso, né, da educação. Me parece que está dando uma confusão aí, os professores ameaçando fazer greve. Aí a gente lembra que a gente está numa gestão de 3 meses, sabe? Pois é. Aí é complicado, essa gestão de 3 meses, só para você ter uma ideia, aí volta àquela conversa que nós tivemos, muitas das vezes a sociedade não tem um conhecimento técnico, né, do papel do vereador, do prefeito, ou mais além, de que para você fazer qualquer coisa na gestão hoje do Léo, tudo que ele está fazendo é com recurso ainda que tinha, porque ainda tem que licitar, ainda tem que aprovar, tem que abrir um processo de licitação, tem que a empresa ganhar, tem que começar, então assim, é tudo lá de trás, né? Então a gente não pode pegar uma culpa de algo que está acontecendo hoje, que é um reflexo e uma consequência, né? É como a questão das rações, a gente é muito cobrado, né, pela causa animal, não tem 1 quilo de ração, porque não ficou de lá para cá licitado. E tem umas investigações aí no meio de caminho aí sobre essa questão aí dos zoonoses, né? Exatamente. Está acompanhando isso? Estou acompanhando. Estou acompanhando porque eu não posso ver um cachorro na rua. Eu gosto também de cachorro. Eu tenho 6 lá em casa. Eu tenho metade. Já tive mais e assim, a gente procura ajudar, né? O trabalho que elas fazem é incrível, é uma dedicação tremenda. E quando você vê operações nessa área, é tão triste porque eu ouvi sobre um montante de 6 milhões de reais, né? 6 milhões de reais fariam uma diferença tão grande hoje aqui dentro da nossa capital, na causa PET. Então é muito triste, é vergonhoso, é triste e a gente tem que pensar daqui para frente para que isso não se repita. Né? A Secretaria Ambiental também está tendo a devassa da passada. Isso, eu estou acompanhando os bastidores. Mas é bom que a gente, assim, com muita responsabilidade, é o que eu sempre espero, né, da nossa imprensa, que chegue ao eleitor, ao morador porto-velhense como uma verdade, né, mostrando de quem é a culpa. Porque você falar de algo que acontece hoje na gestão, mas que ainda não é competência do prefeito, né? E a questão da responsabilidade, é como a lei. Né? Eu vou mandar para você, para que você possa ler na íntegra a lei. E eu vi em diversos sites, eu vi em diversos Instagrams falando, olha, intolerância religiosa. Eu dei uma lida. Pelo contrário, como eu não lhe conhecia, é uma tolerância completa. E me disseram que você vinha chegar com chicote aqui. Eu preparei até um gibão de couro aqui para ficar... Né? Mas eu li. Eu sabia, não, eu tenho que fazer essa pergunta, porque quer queira, quer não, né? Com certeza. Estava lá, a intolerante, não sei o quê, enfim. Vereadora, para concluir aqui, um papo muito gostoso, informal, dessa forma, papo reto, direto. Para concluir, como é que a senhora está vendo o Estado, o governo de Rondônia? Tá, o governador Coronel, que também professa as mesmas posições políticas da senhora,
Está indo bem? O governador está indo bem ou a senhora acha que Bom, no governo de Rondônia deixa a desejar? deixa a desejar. A gente tem um dos governos que mais deixaram a desejar na história. Por né? exemplo, por quê? Por exemplo, a saúde, segurança pública, estrutura E é coronel, né? e é coronel. A gente viu nos últimos anos desse governador, últimos 6 anos, não, últimos 7 anos, né? Últimos 7 anos. Estamos no 7º Exato. ano. Últimos 7 anos do governador, o crime organizado toma conta do nosso estado. Pois é, foi bom você ter tocado nesse assunto. Eu ia concluir agora, mas vou fazer essa pergunta. Porto Velho tem uma localidade aqui que é um bairro, né? Lá parece Conjunto habitacional. um conjunto habitacional. Parece que o crime organizado, ninguém entra lá. A senhora já entrou lá, fica na zona leste de... Já estive algumas vezes, né, para fazer algumas reivindicações. Como é o nome? O Orgulho do Madeira. Orgulho do Madeira. A senhora já esteve lá? Já estive algumas vezes. Eles pra fazer autorizaram a algumas senhora a entrar ou entrou normal? Não. A gente esteve lá nesse período com a prefeitura, né? A prefeitura teve fazendo ações. Foi tranquilo. Assim, só que é um ambiente que a gente sabe que a maioria das pessoas que moram ali são cidadãos de bem, são pessoas de bem, e que infelizmente são oprimidas por uma minoria do crime organizado. Né? É o que acontece nas favelas do Rio de Janeiro e Brasil afora, né? Então, assim, eu conheço um profissional... Essas pessoas terminam ficando estigmatizadas. Exato. Né? Olha, para você ter uma ideia, hoje um dos melhores profissionais imóveis planejados é lá dentro do Orgulho do Madeira, aqui de Porto Velho. É uma das melhores qualidades, preço, atendimento, e a empresa dele é lá dentro. É um cara honesto, sério, e quantos outros cidadãos que moram lá são... Mas para entrar lá, tem que pedir autorização? Não, eu não pedi autorização de ninguém, mas não é um ambiente onde eu me sinta confortável, porque eu sou uma combatente ferrenha do crime organizado. Então não é um ambiente onde eu me sinta... Tranquila, porque a gente sabe, né, que infelizmente, se as pessoas que moram lá já são oprimidas, né, e eu sei o meu papel na política, eu sei onde eu quero chegar, então eu preciso ter esse cuidado, até onde eu ando, que eu falo, onde eu estou, e eu sempre tomei e tenho tomado cada vez mais esse cuidado. Vereadora, muito obrigado, foi um papo, eu mesmo gostei muito. Eu que agradeço, adorei, obrigada. Eu acho que dá para quebrar alguns paradigmas aí, alguns estigmas, né? Porque eu vejo a senhora ali bem radical, aquela extremista de direita e um sorriso doce. Obrigada. Então foi um papo muito legal, agradeço muito. Continue, acompanhe, assista a entrevista da vereadora da capital, Sofia Andrade. E ela disse que quer chegar bem longe, significa que em 26, no próximo ano, ela deverá ser candidata também a um desses grandes cargos aí. Obrigado, Sofia. Compartilhe a entrevista e continue com a gente. Obrigada, minha querida. Adorei. Obrigado pelo seu profissionalismo. Obrigado. Prazer mesmo.